Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Almir aqui para mais uma aula maneira de geografia nossa. Já peço desculpas caso vocês ouçam algum barulho aí de fundo, é que meus vizinhos estão falando um pouco alto. Beleza? Então vamos começar essa nossa aula aqui. Nossa aula hoje é sobre Ásia, tá, gente? E aí, o primeiro ponto que eu quero conversar com você é justamente sobre o gigantismo e a diversidade ambiental existente nesse continente. Por quê? Porque a Ásia possui 44,9 milhões de quilômetros quadrados. Dessa forma, ela é o maior continente do planeta. A Ásia é o maior continente do planeta. Lembrando que a Ásia e a Europa são uma grande porção de terra, tá? Inclusive dividem a mesma placa tectônica. Elas são divididas mais por critérios culturais, linguísticos, do que por alguma separação. Não existe um mar separando a Europa e a Ásia. São um grande continente, tanto que a gente chama de Eurásia, tá? Inclusive, a divisão entre o próprio continente africano com a Eurásia foi feita pelo homem para facilitar o contato entre a Europa e a Ásia Central. Então, assim, principalmente ali em contato com a Índia, enfim. Então, podemos dizer que existia um grande blocão de terra, um grande continente, que era o continente euro-afro-asiático, que a divisão entre África e Europa, basicamente, foi o homem que fez. Naturalmente, são uma coisa só, tá? Só para ter isso em mente, tá? Mas voltando, a Ásia é o maior continente do planeta, tá? Com 30,2% de todas as terras emersas do mundo. Ou seja, do mundo inteiro, de todas as terras emersas que existem, 30,2% estão representadas na Ásia. Beleza? Se eu falar África em alguns momentos, eu peço desculpas, mas é a Ásia, tá? Na Ásia, podemos encontrar praticamente todos os ecossistemas do planeta. Gente, é o maior continente do mundo, tanto latitudinalmente quanto longitudinalmente. De norte a sul, como também de leste a oeste, é um dos maiores continentes, é o maior continente que nós temos. Logo, é uma extensão territorial muito, muito alta, muito grande. Logo, temos uma porção de climas, uma porção de vegetações, por conta dessa imensidão absurda que nós percebemos nesse continente monstruoso, tá? E a gente sabe que quanto maior a latitude, menor a radiação solar, por conta da inclinação dos raios solares. Logo, temos diferenças climáticas nas regiões entre as regiões de menores e maiores latitudes. Quanto maior a latitude, mais frio. Sem falar na influência do relevo, e aí pensando na altitude, sem falar na influência de massas de ar que influenciam pra caramba, sem falar da influência das correntes marítimas, que não tem tanta influência assim, mas ainda assim se fazem presentes na Ásia, beleza? Então são várias configurações que nós temos que mostram essa pluralidade de ecossistemas, tá? Mas a gente vai pensar no relevo, por exemplo, nós temos grandes cordilheiras montanhosas, ao passo que ao lado dessas cordilheiras montanhosas nós temos planaltos, que são um pouco mais baixos por conta da erosão, bastante mais baixos. As cordilheiras são muito mais altas, né? O Everest tem 8.000 metros, por exemplo. E planaltos normalmente giram em torno de 2.000, estourando 4.000, aí já é um planalto muito grande, tá? E ao mesmo tempo nós temos planícies e também temos depressões absolutas. Depressões absolutas são depressões que estão abaixo do nível do mar. Então, além de muitos ecossistemas, nós também temos vários tipos de relevo no continente asiático, tá? Então, é um blocão de terra. Então, é fácil a gente entender o porquê que tem vários climas e vários relevos também. Mas não vamos falar de relevo hoje não, tá?
O continente é constituído por 45 países, são 45 países que compõem o continente asiático, e a Ásia se estende dos montes Urais, que basicamente são uma sequência de montanhas ali que que convencionou-se dizer que é a divisão entre Europa e Ásia. Tá? Então nós temos os montes Urais, a Ásia se estende dos montes Urais até o Estreito de Bering, que é aquela separaçãozinha ali entre Ásia e o bracinho ali do continente americano. Tá? Então a Ásia se estende dos Montes Urais até o Estreito de Bering, que é responsável por separar a Ásia da América. Beleza? Aprofundando um pouco mais isso, um pouco mais chato, mais cartográfico, nós temos que a Ásia se estende da latitude de 10 graus sul até o Polo Norte, até lá em cima, ou seja, de latitudes muito baixas até latitudes muito altas. Tá? E, ao mesmo tempo, também está entre os meridianos de 25 graus leste e 180 graus leste. Percebam a imensidão do continente, que vai da longitude de 25 graus leste até 180 graus leste. E parte do ponto de vista latitudinal, da latitude de 10 graus sul até a máxima latitude que pode ter no norte do planeta. Tudo bem? Então, é um continente muito grande. E a Ásia apresenta a maior diversidade ambiental do mundo, basicamente o que a gente já falou lá atrás. E aí nós temos a presença de climas completamente opostos, também que a gente já falou lá atrás. Formações vegetais exuberantes e escassas, também bebe muito do que a gente já falou agora há pouco, ao passo que nós temos vegetações muito grandes, muito exuberantes, também temos aquelas vegetações que são mais mirradas, que são menos desenvolvidas, estepes, por exemplo, que são basicamente campos de gramíneas. E, ao mesmo tempo, temos florestas equatoriais presentes ali na Ásia Setentrional, influência da umidade vinda das monções. Ou seja, é uma pluralidade de configurações muito grande no continente asiático. Beleza? Relevos extremamente elevados ao lado de vastas planícies e depressões absolutas, já falei sobre isso também. E uma vasta rede hidrográfica, né, gente? Tem todo tipo de vegetação, tem todo tipo de relevo e óbvio que vai ter todo tipo de rio também, né? Lembrando que cabeceiras de rio, as regiões mais altas de rios, estão justamente em formações geomorfológicas altas, né? Cordilheiras de montanhas, planaltos, e aí quando rios nascem em planaltos são rios planálticos, né? Ou rios de planaltos apenas, né? Então, se tem muitas formações geomorfológicas, tem cordilheiras de montanhas, tem planaltos, então vai ter muito rio também, tá? Gravem essa relaçãozinha. Tem muita cordilheira, tem muito planalto, vai ter muito rio, tá? Então, uma rede hidrográfica muito bem desenvolvida, tá? Com rios permanentes, rios temporários. Rios permanentes, aqueles rios que sempre estão com água, rios temporários que só ficam com água quando chove, e também aqueles rios que congelam durante grande parte do ano. Rios de regiões mais frias, que são perenes, ou seja, tem água o ano todo, mas que são congelados, grande parte do ano estão congelados por conta das características climáticas presentes em seus territórios. Beleza? E agora vamos falar de aspectos físicos da Ásia. Temos que a Ásia, e antes de qualquer coisa, eu quero que vocês tenham muito claro isso, muito nítido, melhor dizendo, isso na mente de vocês. A Ásia vai ter uma variedade absurda de climas, uma variedade absurda de vegetações, uma variedade absurda de relevos. Por quê? Por conta da extensão dela. É uma extensão latitudinal e longitudinal muito grande. Ela é grande, a grosso modo, tá errado isso que eu vou dizer, tá? Ela é grande tanto para cima e para baixo, quanto para um lado quanto para o outro. O mais correto seria de norte a sul, de leste a oeste. Tá? É muito grande. Então, se ela é muito grande, ela recebe influência de vários fatores e de vários elementos climáticos, como latitude, como altitude, como massas de ar, como correntes marítimas.
Beleza? Tudo no mesmo continente, tá? Espero que isso esteja bem claro, bem sedimentado na cabeça de vocês. Agora vamos falar dos aspectos físicos. Apresenta a mais rica diversidade de climas e formações vegetais do planeta. Estou sendo repetitivo de propósito, tá? E aí agora a gente vai olhar a região norte do continente asiático. A região norte do continente asiático possui temperaturas muito baixas. Quanto maior a latitude, menor a temperatura. Penetração de massas de ar polares, olha só que interessante, reforçando o que eu acabei de falar. Além de termos latitudes muito altas no norte, também temos a presença de massas de ar polares, vindas da onde? Do Polo Norte, que vão tornar o clima mais frio e mais seco ainda. Além disso, temos também altitude nessas regiões, formações geomorfológicas muito altas. O que a gente sabe que quanto maior a altitude, menor a temperatura por conta da menor presença de gases, de gases atmosféricos e alguns estratos da atmosfera. Quanto mais alto, menor a presença de gases estufa, de gases atmosféricos. Tudo bem? Então, temos relacionados a isso, né? Quando pensamos em temperaturas muito baixas no norte, grandes latitudes, temos a influência de massas polares e temos a altitude das formações geológicas ali presentes, tá? Cordilheiras de montanhas, enfim. Temos um clima frio e seco, acho que está bem claro o porquê, o que deixa o solo recoberto por neve durante a maior parte do ano. Como é um clima frio e seco o ano inteiro, então vai ter neve sobre o solo a maior parte do ano. E aí, quando a gente relaciona tudo isso com vegetação, qual o tipo de vegetação que temos? Vegetação de tundra. E quando a gente pensa em vegetação de tundra, temos muito o quê? Líquens, tá? E musgos. Temos muitos líquens e musgos, quase esquecidos musgos. E quando pensamos em taiga, pensamos basicamente em grandes extensões com gramíneas, nenhuma formação vegetal muito complexa, não dá nem para chamar de arbustos, porque são menores do que arbustos, são gramíneas mesmo, são separadas, são dispersas sobre o espaço. E por que são pequenas? Porque não tem a umidade necessária para que consigam se desenvolver e se tornem espécies maiores. Tá? E aí, quando pensamos na vegetação de tundra, nós a encontramos na região polar, nas regiões polares, e vegetação de taiga nós encontramos ali nas planícies da Sibéria. Tá? Professor, eu preciso saber que a tundra está na região polar e que a taiga está nas regiões de planície da Sibéria? Não, óbvio que não. O que vocês têm que saber é onde elas estão, que elas são características da região norte da Ásia, tá? Por conta dos elementos que a gente já conversou aqui, e que a tundra está presente nas regiões mais frias e que a taiga está presente nas regiões frias também do norte da Ásia, porém menos frias do que nas regiões que possuem a tundra como vegetação. Beleza, gente? E aqui, só para a gente ter uma noção do que é a Ásia, eu trouxe para vocês esse mapa aqui, inclusive é do livro de vocês. Tudo que está pintadinho é Ásia. Sacaram? É grande, né? Aqui a gente percebe a diversidade de vegetação. Todas essas cores aqui, se vocês quiserem olhar na legenda, vocês podem olhar no slide mesmo, mas é uma foto que eu peguei do livro de vocês, tá? Então talvez seja muito mais fácil de vocês perceberem, lerem essa imagem, esse mapa no livro de vocês. O mais importante aqui para agora é que a gente perceba a variedade absurda de vegetação que a gente percebe nesse mapa. Cada uma dessas colorações representa um tipo diferente de vegetação. Olha que loucura que é a Ásia. E aqui um mapa de climas. Cada uma dessas cores representa um clima diferente. Reforçando o que a gente viu até agora sobre essa diversidade monstruosa
de clima, vegetação, relevo que nós temos no continente asiático. Tá bom? Vegetação. Beleza, passamos. Agora vamos falar das planícies centrais. Tá? Então, nós temos nas planícies centrais temos climas tropical seco e temperado continental. E a gente tem que lembrar de uma questãozinha, são centrais. Se são centrais, estão mais afastadas do mar, o que significa que são mais secos. Não à toa são climas tropical seco e temperado continental. Por que tropical? Relação com a temperatura, com a latitude. Um pouco mais baixa a latitude se torna tropical. Seco porque está longe do mar. Temperado, latitude um pouco mais alta, então vai ser um pouco mais frio, tá? E continental, por quê? Porque está no meio do continente, longe do mar. Show? O que nós temos aí? Invernos frios e secos. Invernos bastante frios. Por quê? Porque você não tem o maior regulador térmico do mundo ali. O maior regulador térmico do mundo é a água. Se você está longe do mar, está numa porção continental, ou seja, quando você está numa planície central, o próprio nome já diz, no centro do continente, você não tem a influência desse maior regulador térmico. Logo, quando for calor, vai ser calor pra caramba, quente e seco. Quando for frio, vai ser frio pra caramba, frio e seco. Tudo bem? Então, invernos frios e secos. E temos presença de estepes nessa região. Nessa região de planícies centrais, temos a presença de estepes enquanto tipo de vegetação. E aqui só para lembrar que estepes são gramíneas, tá? Próxima região da Ásia que nós temos para conversar são os grandes desertos e semidesertos. E aí temos que ter em mente que eles estão espalhados pelas regiões do Oriente Médio, do Paquistão, da Ásia Central, do norte da China e da Mongólia. Tá? Norte da China e da Mongólia. Nesses espaços, que são os grandes desertos e semidesertos, nós temos o quê? Nós temos verões e invernos muito rigorosos. Pense em um inverno, em um deserto, tradicional, duna, ou então num deserto de gelo. Em um, o calor vai ser muito grande e no outro, o frio vai ser muito grande. Por mais que essa análise aqui esteja muito fora da realidade, essa é uma imagem que eu quero que vocês tenham em mente. Por quê? Pelo seguinte, os desertos possuem características climáticas muito intensas. Como são mais secos ainda, tem menos água ainda, influenciando as suas temperaturas, os seus climas, eles têm temperaturas muito altas durante o dia, ou seja, um calor absurdo, e à noite temperaturas muito baixas, muito baixas. Uma amplitude térmica muito significativa, a diferença de temperaturas do dia para a noite muito alta. Por isso aquela imagem extrema que eu queria que vocês tivessem na cabeça, tá? Então, os verões e invernos serão muito rigorosos, porque quando for verão nessas regiões, vai ser verão pra caramba, vai ser quente pra caramba. E quando for inverno aí quando for inverno é frio, mas é muito frio. E aí são ambientes praticamente sem vegetação, são desertos. Tem algumas vegetações ali, mas são muito poucas, tá? As áreas desertas do Oriente Médio são resultado da ação de massas de ar seco vindas do Saara. E aí a gente tem em mente, mais uma vez, que vários elementos e fatores climáticos interferem na formação dessas características climáticas, de tal forma que os desertos do Oriente Médio são resultado das massas de ar seco vindas do Saara. Só para vocês terem em mente que tem essa relaçãozinha, tá? E agora os desertos de Taklamakan e de Gobi, que são desertos bastante importantes da região do continente asiático, tá? E de início nós temos que esses desertos são formados a formação desses desertos se deve por conta de barreiras orográficas. O que são barreiras orográficas?
São barreiras de relevo. Orográfica vem de relevo, tá? Então, barreiras orográficas são barreiras formadas por relevo. E aí, que tipos de relevo? Cadeias montanhosas e planaltos que cercam a região. Cadeias montanhosas e planaltos que cercam toda a região dos desertos de Taklamakan e Gobi. Por que eles têm essa influência? Porque eles são altos. Se eles são altos, eles impedem a influência, a entrada de massas de ar nesses territórios. A massa de ar está vindo, quente e úmida, está se deslocando, encontra uma grande cadeia de montanhas ou encontra um grande planalto e ela não é Gasparzinho, ela não vai atravessar essa estrutura. Ela vai subir essa estrutura, vai ganhar altitude, vai ser resfriada, vai precipitar e quando descer, ela vai descer seca. Então, a influência que ela vai ter nessa região vai ser enquanto uma massa de ar seca, complexificando ainda mais o que é seco, tornando mais extremo o clima dessa região. Tudo bem? Então, isso explica um dos fatores que explicam o porquê das características desérticas do deserto de Taklamakan e de Gobi. Tá? Além disso, temos ventos secos, olha o que eu acabei de falar, e também massas de ar continentais e polares que influenciam essas regiões. E aí, quando pensamos nessas massas polares, nós temos a entrada de uma frente fria proporciona a presença de geadas durante o inverno do deserto de Gobi. Frente fria é um termo que eu coloquei aqui para facilitar, inclusive está no livro de vocês também, para facilitar o nosso entendimento. Mas não é frente fria o termo correto, tá? É a entrada de uma massa de ar fria. Frente fria é porque a gente vê na previsão do tempo, né? Frente fria, frente fria, frente fria. Então, para facilitar a leitura de vocês disso que a gente está falando, né? Nessa frase, o mais correto seria a entrada de uma massa de ar fria no continente. Eu não falei que essa região de grandes desertos, eu estou falando do deserto de Taklamakan e de Gobi, mas serve para os outros também, tá? Da Ásia. Essas regiões de desertos não são regiões secas. Então, quando entra uma massa de ar frio nessa região, porém a massa de ar frio que carrega a umidade, porque vem trazendo do mar essa umidade, vamos ter o desenvolvimento de geadas nesse deserto. Por quê? Por conta da umidade presente nessa massa de ar. Então essa massa de ar frio vai jogar a temperatura do deserto de Gobi lá embaixo, mas ao mesmo tempo vai trazer um pouco de umidade e essa umidade vai ser fundamental para o desenvolvimento da geada que se desenvolve sobre o deserto de Gobi. Professor, só não entendi uma coisa. Massas de ar frio não tendem a ser secas? Sim. Porém, massas de ar frio que se deslocam sobre o oceano, sobre o oceano, perdão, elas têm a tendência de trazer consigo a umidade desse oceano que vai sendo adquirida por ela ao longo do seu trajeto sobre ele. Logo, quando elas chegam na porção continental, elas continuam frias, porém úmidas. É o caso da massa polar atlântica que atua sobre o Brasil no inverno. Ela é uma massa de ar fria, porém ela é úmida porque ela vem passando sobre o Oceano Atlântico e trazendo a umidade dele com ela. Beleza? Então, é por isso que o deserto de Gobi ele tem geadas durante o seu inverno, tá? E é uma frente fria, é uma massa de ar, nesse caso, que vem da Sibéria. Show de bola? Então, só para a gente ter uma ideia que a formação de desertos na Ásia, principalmente de Taklamakan e Gobi, tem uma grande influência de barreiras orográficas, de ventos secos e de massas de ar continentais e polares que atuam sobre essas regiões e configuram essas características desérticas. Show de bola? Não esqueci de falar alguma coisa, deixa eu ver. Acho que não. Acho que não esqueci de falar nada não. Beleza. São de massas de ar seco vindas do Saara. Acho que não esqueci de falar sobre nada não.
Vou falar um pouquinho sobre essa questão das áreas desérticas do Oriente Médio enquanto resultado da ação de massas de ar seco vindas do Saara. Só para exemplificar, né, gente? Nós temos o Saara, ele é quente, é seco como um deserto. Então as massas de ar que vão partir de lá, quando chegarem ali no Oriente Médio, levarão suas características desérticas e basicamente vão influenciar o clima desses desertos, dessa região. E aí é a explicação que eu acabei de dar para vocês. É a umidade dessas massas de ar, complexificando a característica extrema de secura que nós temos dos desertos, tá? Então isso explica a influência das massas de ar do Saara sobre os desertos, as áreas desérticas do Oriente Médio presente ali no continente asiático, membro do continente asiático. Tudo bem, gente? Tranquilo? Próximo passo, agora, é a porção mais ocidental do continente asiático. O primeiro ponto aqui que a gente tem é que é uma porção próxima aos mares Cáspio e Mediterrâneo. Então, olha só que interessante. Agora nós vamos falar de uma região que está próxima de mares, o Mar Cáspio e o Mar Mediterrâneo. Logo, essa região possui um clima mediterrâneo. E qual a característica do clima mediterrâneo? Ele possui um inverno chuvoso e um verão seco. As variações de temperatura ao longo do ano são pequenas e é um clima comum no norte do Irã, do Turcomenistão, na Sérvia, em Israel, Turquia. E também tem um ponto que não está aqui, mas eu adiciono para vocês. O clima mediterrâneo ele é um clima que tem as 4 estações do ano muito bem pronunciadas, tá? Verão, primavera, outono, inverno. São muito presentes ali. No Brasil, por exemplo, basicamente o que a gente tem é uma estação quente, uma estação menos quente. Já numa região de clima mediterrâneo, eles possuem as 4 estações bem delimitadas, como a gente vê na televisão. Verão quentão, inverno com boneco de neve, enfim. Beleza? Só para a gente ter uma ideia do que é o clima mediterrâneo dessa região. Tá? E um ponto aqui muito interessante é que as variações de temperatura ao longo do ano são pequenas. E por que são pequenas ao longo do ano? Não estão próximas de mares? Eu não falei que o maior regulador térmico do mundo é a água? Está explicado. Diferente da galera que a gente viu agora há pouco, que tá nas planícies centrais, com clima tropical seco e temperado continental, afastados de umidade, secura absurda. Tudo bem? Quando você está mais perto do mar, as variações térmicas são menores, as amplitudes térmicas são menores por conta dessa influência que o maior regulador térmico exerce, obviamente. Tá bom? E aí, nessa região mais ocidental, nós temos 2 formações vegetais distintas, que é a vegetação mediterrânea, que é aquela vegetação que a gente vê em filmes norte-americanos, aquela vegetação verde, mas que ainda assim você consegue entrar na floresta e ir a um ponto a outro, não se perder com tanta facilidade, diferente da floresta amazônica, por exemplo, que é uma floresta absolutamente fechada e que se você entrar, não espere voltar. Se você conseguir, né? Porque as raízes são todas contorcidas, são todas juntas umas nas outras, as espécies são muito juntas, tá? Então, a floresta mediterrânea é essa floresta que a gente costuma ver em filmes norte-americanos, ao longo do mar Mediterrâneo. Então, é a vegetação dessa região, dessa porção mais ocidental, que está próxima aos mares Cáspio e Mediterrâneo, que possui um clima mediterrâneo, possui uma vegetação mediterrânea. E essa vegetação se estende de onde até onde? Ela se estende ao longo do mar Mediterrâneo. É fácil de gravar, né? E aqui temos estepes ao sul do Mar Cáspio. Então, ao sul do Mar Cáspio, nós temos estepes, né, que são gramíneas. Show de bola? São esses 2 tipos de vegetaçãozinha que nós temos, tá? E agora vamos falar do Nordeste da China e da região central do Japão. São regiões que possuem clima temperado, possuem chuvas durante todo o ano,
porém são chuvas mais volumosas durante o verão, beleza? A vegetação é uma floresta, é uma vegetação temperada, presença de florestas temperadas, formação vegetal típica. Já falei bastante sobre todos esses elementos até aqui. As folhas caem na estação menos chuvosa, é aquilo. Clima temperado, 4 estações bem delimitadas. É comum você ver folhas caindo na estação que elas têm que cair, enfim. Aquele clichêzão das 4 estações que a gente já conhece, beleza? Mas deixando claro que as chuvas que são distribuídas ao longo de todo o ano ficam mais volumosas aí nessas regiões, região nordeste da China e região central do Japão, durante o verão, tá? E agora a porção mais setentrional do continente asiático, que é a área do continente que tem um clima quente e úmido. E de onde que a gente está falando, basicamente? Basicamente, estamos falando da região sul e sudeste da Ásia, tá? E aí, basicamente, Índia, Butão, Bangladesh e leste da China. Show de bola? É uma região dividida entre os climas tropical, subtropical e equatorial. Basicamente, os climas do Brasil. E recebe a denominação da Ásia de monções. Parou tudo. Vocês viram o tamanho da Ásia, não viram? O que vocês acham que acontece quando um grande blocão de terra, durante o verão, começa a desenvolver um processo de evaporação? Vocês já viram isso no 6º ano? Diferença de pressão. E como que isso se desenvolve? Do que você está falando, professor? Do seguinte: nós temos no planeta 2 configurações muito interessantes para que a dinâmica da atmosfera se desenvolva. Nós temos regiões de baixa pressão e regiões de alta pressão. Como que isso acontece? Nas regiões de baixa pressão, basicamente nós temos um grande processo de evaporação. Ou seja, a água presente nos corpos hídricos, nas vegetações, nos seres vivos, essa água começa a evaporar, se transformando em vapor d'água, vaporzinho. Evaporou, aumentou a radiação solar, maior formação de calor, logo essa água vai evaporar, se transformando em vapor d'água. Olha só, olha a dica. E esse vapor d'água vai ser fundamental para o desenvolvimento de quê? De massas de ar. Essas massas de ar não ficam paradas. Massas de ar, se você quiser saber o que é uma massa de ar, olha para cima durante o dia. É uma nuvem. Uma nuvem é uma massa de ar quente e úmida, tá? E essas massas de ar não ficam paradas. A Terra gira. Então essas massas de ar vão se deslocar por conta desse movimento que a Terra exerce em torno do seu próprio eixo. Só que existem regiões... O que acontece? Ao longo desse trajeto, essa massa de ar vai agregando cada vez mais e mais e mais vapor d'água, de tal forma que ela alcança porções da atmosfera que possuem menos gases atmosféricos, que tem aquela funçãozinha de reter o calor. Ou seja, são regiões mais frias da atmosfera. Logo, quando essa massa de ar que foi alcançando altitude chega a essas porções, ela é resfriada. Só que tem o seguinte: massa de ar frio tem menor capacidade de transporte de vapor d'água. Se ela tem menor capacidade de transportar vapor d'água, ela precipita, ela chove. Ou seja, a massa de ar ela vai se deslocando e agregando vapor d'água e vai conseguindo altitude. Ela é resfriada e durante todo o seu trajeto ela vai precipitando, ou grande parte dele. Ela vai precipitando, ela vai chovendo. E como ela vai perdendo umidade dentro dela, ela vai perdendo altitude também. Então ela começa a descer. E ela desce em um ponto muito específico. Que ponto é esse? É o que a gente chama de regiões de alta pressão. Tem alta pressão justamente porque é nesse ponto, são nessas regiões que as massas de ar
descem e que são massas de ar secas. Elas não vieram perdendo umidade durante esse trajeto inteiro? Então, elas descem secas nessas regiões de alta pressão. E quando elas descem nessas regiões de alta pressão, o planeta gira, lembra? Quando elas descem, elas já retornam para regiões de alta pressão. Entenderam? Então, a massa de ar que está seca, quando desce uma região de alta pressão, ela automaticamente já retorna para a região de baixa pressão. Por isso que nós dizemos que os ventos se deslocam das regiões de alta pressão para as regiões de baixa pressão. E é assim que se desenvolve a dinâmica da atmosfera, a circulação das massas de ar, a circulação atmosférica. Tudo bem? E por que eu falei de tudo isso? Pelo seguinte, quando a gente fala de monção, de clima de monção, a gente tem que lembrar de toda essa lógica. Imagina, e antes disso, só para sedimentar bem, uma informação que vocês também já sabem, que vocês já viram isso no 6º ano. Existe diferença de calor específico entre porção continental, onde nós estamos agora pisando, e mar, oceano, água. O que quer dizer isso? Que o continente, ele ganha calor e perde calor com muito mais facilidade do que o oceano. Ou seja, a água tem maior dificuldade para ganhar calor e para perder calor. Fiquem com isso em mente. O continente tem maior facilidade para ganhar, como também para perder calor. Ao passo que a água tem mais dificuldade para ganhar e para perder. O continente tem maior facilidade para ganhar e para perder calor, e a água tem maior dificuldade para ganhar e para perder calor. Diferença de calor específico entre os dois. Por que isso é fundamental de ter em mente? Pelo seguinte: imagina um continente, uma porção de um continente gigantesco é uma porção muito grande, que nesse caso é o que a gente está falando agora, que é a porção setentrional do continente asiático. Imagina essa grande porção de terra durante o verão. O continente tem maior facilidade para ganhar temperatura, para absorver calor. Ou seja, vai ficar quente pra caramba. O que significa que essa região vai promover um processo de evaporação muito robusto também. O que significa que muitas massas de ar vão ser desenvolvidas nessa região durante o verão. Muitas massas de ar. E é aquele processo que a gente já conversou. Vão partir dessa região de baixa pressão, vão descer na região de alta pressão, que é o mar, no caso, o mar Índico, o Oceano Índico, melhor dizendo, desculpa, e vão descer na região de alta pressão, que é o Oceano Índico, e vão retornar para o continente. Acompanhem. O continente durante o verão, que é gigantesco, a Ásia Setentrional é gigantesca, toda essa porção quente pra caramba, formando muitas massas de ar e massas de ar muito densas, que vão se deslocar para o Oceano Índico, porque ele é uma região de alta pressão durante o verão, e quando descerem vão voltar imediatamente para a porção continental, que nesse caso é a própria Ásia Setentrional. Só que quando essas massas de ar que descem secas, é verdade, quando essas massas de ar retornam para o continente, elas retornam trazendo toda a umidade do Oceano Índico. Ou seja, quando elas chegam no continente, elas chegam trazendo umidade pra caramba. Entenderam como é o esqueminha? Como que é a lógica do sistema de monção, do clima de monção? Não à toa essa região da Ásia recebe o nome de Ásia de monções. E isso explica o porquê do clima tropical, do clima equatorial, subtropical, que o Brasil tem os três.
Equatorial mais ao norte, tropical no restante do território brasileiro e mais ao sul, clima subtropical. E o Brasil é uma região de baixa latitude. Tudo bem que essa região também tem latitudes mais baixas, mas o fator principal aí, não principal, mas um fator muito importante para a gente considerar nessa equaçãozinha é o clima de monções, é a influência das monções aí, tá? Essa umidade gigantesca vindo. Sujeita à ação das massas de ar de monções, determinam a alternância entre a estação chuvosa, o verão, e a estação seca, o inverno. Como assim, professor? Pelo seguinte, tudo isso que eu falei agora foi durante o verão, né? Mas e durante o inverno? Durante o inverno inverte. Agora, o Oceano Índico se torna uma região de baixa pressão e o continente, porque o continente perde calor com muito mais facilidade do que a água, do que o oceano, o continente está mais frio. Logo, o continente se tornou uma região de alta pressão. Ou seja, as massas de ar que vão migrar do continente para o oceano vão ser secas, porque não tem a umidade do Oceano Índico. Entenderam? O oceano no inverno agora se torna região de baixa pressão e o continente se torna região de alta pressão. Por isso que o inverno é mais seco e por isso que o verão é mais úmido nessa região, tá? E, obviamente, durante o verão, temporais e inundações são comuns na Ásia Setentrional. Imagina uma quantidade monstruosa de massa de ar trazendo uma quantidade monstruosa de umidade. É fácil de compreender o porquê que temporais se desenvolvem nesse momento, o porquê que inundações se desenvolvem, os corpos hídricos aumentam sua vazão e transbordam e pegam todas as construções que estão no entorno. Tudo bem? E aí a vegetação dessa região do continente é a vegetação de floresta tropical, que é a vegetação característica. É a vegetação tropical, floresta tropical, muito característica aqui da Mata Atlântica, por exemplo. É muito semelhante ao que a gente encontra na Mata Atlântica brasileira. Tudo bem, gente? Passando. É isso, gente. Essa foi a nossa aula. Mais dinâmica, mais rapidinha. Estou tentando fazer as aulas assim para poder ficar menos densa, né? Ficar um pouco mais fluida. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, tenha sido instrutiva. Qualquer coisa eu tô aqui. Lembrando, terças e quartas, plantões de 9 às 12. Qualquer coisa me procure na plataforma ou no meu WhatsApp. E tamo junto. Fiquem com Deus, fiquem bem. E se protejam os seus. Fiquem em casa. Não saiam, ainda não tá na hora de sair. Por mais que digam o contrário, ainda não tá na hora de sair. Fiquem em casa. E fiquem bem. Sempre se lembrem, no final tudo fica bem, tá? Valeu, gente. Beijão. Até a próxima aula.